Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita gratidão, que mais uma vez nós estamos aqui nesta casa de acolhimento, de fraternidade, de amor. E para nós é uma alegria imensa estarmos justamente hoje na última palestra do ano de 2024. Que o Mestre Jesus envolva a todos nós em suas bênçãos de luz, de paz, acalmando, serenando as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões desta noite, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa, e que ao final possamos todos sairmos daqui melhores de que quando aqui chegamos. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e também sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria, agem sobre os pensamentos. E essas relações dos espíritos desencarnados com nós, espíritos que estamos encarnados temporariamente no corpo físico, ela é constante. Os benfeitores nos solicitam nos colocarmos no trabalho do bem, no trabalho de nossa renovação interior, nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las com coragem, com bom ânimo, com resignação. E os maus espíritos? O que os maus espíritos nos solicitam? O mal. Eles ficam felizes ao ver quando a gente desequilibra e discute, e é impaciente, intolerante. Eles ficam felizes ao ver sucumbir. Eles ficam felizes quando vê que nós estamos nos assemelhando a eles. Estamos nas mesmas sintonias. Esses e outros esclarecimentos nós encontramos em O Livro dos Espíritos, na introdução do item 6. Compreendendo que ser espírita é traçar na própria conduta o comportamento do Cristo, assim, a exemplo daqueles que o seguiam, Kardec nos lembra que o aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente para a própria transformação moral, para a evolução espiritual, para a renovação mental, com vistas ao futuro, que a todos nos acena, nos chama, nos convida. Todos nós somos chamados a estarmos atentos ao que pensamos, ao que sentimos, ao que falamos, ao que fazemos, ao que estamos atraindo para junto de nós. Muitas vezes é interessante, nós nos preocupamos com quem se aproxima de nós fisicamente. Se é alguém que a gente não simpatiza, a gente tenta evitar o contato. Se encontra na rua, muda de calçada. Se é um irmão na casa espírita, hoje eu não vou porque eu fiquei sabendo que aquela pessoa vai estar lá. Então eu vou evitar contato.
e fica nessa tensão, nessa preocupação de evitar contatos físicos. Mas será que nós temos essa mesma preocupação de evitarmos as companhias espirituais? Será que nós temos essa preocupação? Será que nós estamos atentos a companhias, aquelas companhias que nós estamos atraindo para junto de nós? Ou ainda achamos que estando fisicamente sozinhos, igualmente estaremos? Sem a presença dos irmãos, dessas companhias espirituais. O que nos lembra o apóstolo Paulo em suas cartas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 2. Portanto, também nós, diz ele, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e ele faz um alerta: livremos-nos de tudo o que nos é proposta. Fitemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo nos lembra que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Temos uma nuvem de testemunhas. E ele nos lembra, nos dá uma orientação para a gente estar atento e voltar os nossos olhos, as nossas atenções ao Mestre, para não cairmos nas armadilhas. Quem são essas multidões que Paulo se refere? São os espíritos que habitam, que se encontram no plano espiritual. São aqueles que estão a nos observar. São aqueles que nos acompanham. São aqueles que são atraídos pelos nossos pensamentos, pelo que estamos fazendo, pelo que estamos procurando. Essas são as nossas companhias espirituais. E sendo essas nossas companhias espirituais, será que eles podem nos influenciar em nossos pensamentos e em nossas ações? Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os benfeitores respondem: a influência é maior do que imaginas. De tão comum, frequentemente são eles que nos dirigem. Então, esses espíritos simpáticos que se aproximam de nós, ele pode ser um amigo, ele pode ser um familiar, pode. Está com saudade, foi visitar. Mas pode também ser um desafeto. Alguém que a gente fez um mal, ainda nessa existência, e voltou à pátria espiritual antes de nós. Pode ser alguém que nos acompanha há décadas, há séculos, né? Esperando pacientemente uma oportunidade para colocar o seu plano em ação. Há quem ache que pode fazer as coisas a escondidas. Há quem ache que pode. Pois é, não pode. Somos vigiados. Somos filmados 24 horas. 365 dias. As câmeras são de última geração. O Wi-Fi não cai, a ligação é direta. É para ter medo? Não. É para estar atento, com a consciência tranquila de que está fazendo a sua parte. É para estar atento ao que faz
ao que fala, ao que pensa, ao que deseja. Por isso Jesus recomendou: vigiai e orai. Vigiar as nossas ações. Vigiar, estar atento se eu estou me esforçando de fato para ser uma pessoa melhor. Se eu estou no trabalho do bem. Se de fato eu estou cumprindo aquilo que eu prego. Orar, pedir proteção, auxílio, sustentação, coragem, bom ânimo. Mas é preciso trabalhar. Por que Jesus, ele nos recomenda o vigiar e orar? Para nós não cairmos nessas armadilhas e não causarmos e não trazermos para nós problemas, desequilíbrios, perturbações, obsessões. Qual a diferença entre perturbação e obsessão? Não é a mesma coisa? Na perturbação, o espírito desencarnado, ele fica ali, insistindo, né? Ele investe em você para você desequilibrar. Toda obsessão é perturbação, mas nem toda perturbação é obsessão. O que caracteriza a obsessão? A insistência constante daquele espírito para lhe prejudicar. Porque aqui é bom deixar claro, o obsessor não é aquele que diz assim: hoje eu vou escolher alguém para perturbar, para prejudicar. Não. Geralmente, aquele que vem nos obsidiar, nós temos uma ligação com ele do passado. Nós temos uma história com ele. Nós não sabemos o que fizemos. Nós não lembramos com a bênção de Deus. Nós não lembramos. Mas se a gente for procurar quem errou primeiro, a gente chega lá em Adão e Eva e não descobre quem foi que errou primeiro. Então, o obsessor é sempre aquele que tem uma ligação, uma história com a gente do passado, de coisas graves que nós fizemos. E a gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E esse capítulo é muito importante. Geralmente é pouco lido e menos ainda estudado. Mas ali reúne os ensinos do Evangelho. E no item 81, cada prece ele vem acompanhado de um prefácio, que é um texto introdutório. Tá? No item 81, Kardec vai nos dizer o seguinte, que a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E ele vai nos lembrar também que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então, se eu não faço a minha parte, se eu não me coloco no trabalho do bem, se eu fico cultivando pensamentos ruins, negativos, de inveja, de ciúme, de maledicência, se eu fico desejando mal ao outro, se eu fico alimentando sentimentos doentios, ressentimentos, mágoa dentro de mim, o que eu vou atrair para junto de mim? Espíritos na mesma sintonia.
na mesma vibração. E se for alguém, um inimigo, um desafeto do passado, pronto. Ele achou ali a oportunidade de colocar o plano em ação. Então, a obsessão, o espírito perturbador, ele vai ficar ali o tempo todo, tentando te perturbar. Já a perturbação ou o assédio é quando o espírito perturbador e por vezes brincalhão, ele fica ali criando uma armadilha para desequilibrar. Quando é que isso acontece? Todas as vezes que alguém ou alguma coisa, de alguma maneira, incomoda as nossas faculdades psíquicas, interferindo em nossos pensamentos. Vamos a alguns exemplos. Eu não resolvi o problema da minha unha encravada. E eu saí de casa. E aí, tô lá no centro, alguém vai, pisa no meu dedo do pé. Especificamente na unha que está encravada. Vamos ser sinceros, se a gente não fala, o que é que a gente pensa? Tá cego? Não viu meu dedo? Não viu meu pé? Pisou logo na minha unha encravada? Agora, observe esse pensamento. É como se a gente estivesse afirmando que a pessoa que pisou em nosso pé, ele programou. Quando a gente diz, está cego, você não viu meu pé? Pisou no meu pé, na minha unha encravada. A gente age como se aquela pessoa dissesse assim, hoje eu vou sair de casa e eu vou pisar na unha encravada de Neia. E ela vai ver. Infantil. Desequilibrou. Acordei bem. Fiz as minhas orações. Tudo legal. Mas não me mantive em vigilância. E aí, alguém vem me contar alguma coisa e aquilo me deixa com o coração acelerado. E quando a pessoa dá as costas, mas como é que pode isso acontecer? Como é que eu resolvo isso? E agora? Estragou o meu dia. Desequilibrou. Pega algo no celular, liga a TV, vê uma notícia. Como pode? Isso é um absurdo. Desequilibrou. Sabe o que aconteceu? Caiu na armadilha que foi montada para que a gente caísse. Pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente não dá muita atenção. Mas ali a gente se depara com uma oportunidade para estarmos atentos. Opa, atenção, isso não vai me desequilibrar. Não é? Então, como é que eu faço para não cair nessas armadilhas? Jesus nos ensinou e nos ensina falando aos nossos corações. Vigiai e orai. E o Espiritismo nos oferece todos os recursos para buscarmos o autoconhecimento e nos colocarmos no trabalho da transformação moral. No livro Nos Bastidores da Obsessão, que fala sobre as problemáticas dos processos obsessivos da família Soares, não é Soares, ali no capítulo 10, Manuel Filomeno de Miranda, ele apresenta uma programação redentora, que fala sobre um personagem
chamado Teofratos. Teofratos, quando encarnado, ele residia na França, ali no século XV. Era um mago. E ele vivia ali às voltas aos processos da Inquisição. Em dado momento, ele foi julgado e levado à fogueira. E ele, que era um grande conhecedor de algumas leis espirituais, ele começa a absorver, a consumir o ódio pelo seu algoz. Então, ele se torna rapidamente comandante das trevas, responsável pelos processos obsessivos. E o que é que tem a ver com o caso da família Soares? Tudo, porque é ele que organizava os processos obsessivos daquela família. Para que aquela família fosse ajudada, era necessário ajudar o comandante das trevas. E aí é organizada uma reunião. O benfeitor Saturnino pede ao irmão, ao amigo José Petitinga para ler o livro da vida, se referindo ao Novo Testamento. E ele começa ali a ler as anotações de Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 29, que fala sobre aquele pai que traz o seu filho, que estava possesso de um espírito, para que os discípulos ali pudessem expulsar aquele espírito. Só que eles não conseguiram. E aí é quando Jesus diz: "Ó raça incrédula, ou geração incrédula", dependente da tradução, "até quando estarei convosco? Tragam o rapaz." E quando o espírito vê Jesus, ele faz o rapaz convulsionar, espumar, cair. E Jesus pergunta: desde quando ele se encontra nessa situação? E o pai diz: desde a infância. Horas é lançado ao fogo, horas é lançado à água para o destruir. Mas se podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-nos de nós, nos ajuda. E Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crer. E ele imediatamente diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus diz ao espírito: saia dele. E ele saiu. E os discípulos perguntaram depois a Jesus: por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito? E Jesus diz que, em se tratando daquela espécie, só com a força da oração. Jesus se referia à força moral que os discípulos ainda não tinham. Então, José Petitinga, ele fecha o livro, o Novo Testamento, reflete e começa ali a lembrar os ensinos do Cristo. E deixa a reflexão de que somente com a força da oração é possível modificar os corações mais endurecidos. E aquele espírito Teofratos é trazido e é recebido com muito carinho, com muito respeito. Logo é dito a ele que a sua amada, que ele não via há séculos, Henriette Marquis, ela, agora encarnada como Ana Maria, estava em uma espécie de hospital com hanseníase, a antiga lepra. E esse estado de enfermidade
era causado pelo processo obsessivo que ela passava pelo seu algoz. Detalhe, o próprio Teofratos era quem trabalhava nesse processo obsessivo. O obsessor direto, o objetivo dele era levar ela a cometer o suicídio. Porque Teofratos achava que ela, desencarnando, eles iriam se encontrar. Mas ele alertado de que se ela chegasse ao suicídio, aí é que eles não iriam se encontrar. E ele se desespera. Os benfeitores conversam ali com ele, esclarece a ele. Com muito carinho, com muita paciência. E é quando ele reconhece, ao dizer assim, tenho sido a expressão da força e da violência. E aprendi a não confiar. Mas aí o benfeitor lembra a ele que Jesus é a expressão do amor. E a sua não violência oferece a confiança que agiganta aqueles que o seguem em extensão de devotamento. E ele diz assim, eu temo porque creio. E crendo, sofro. Mesmo odiando, eu nunca consegui banir ele da minha mente. E o benfeitor lembra e nem poderia fazê-lo. O ódio é o amor que enlouqueceu. Depois, Ana Maria em desdobramento, que é quando, no momento em que o corpo está em repouso físico, e o perispírito de Ana Maria é levado ao encontro de Teofratos. Há uma conversa muito emocionante. Ele pede perdão a ela. Ela pede que ele ajude ela. E ela é esclarecida. E é dito a ela que ela será curada. E irá se casar. Sim, ela irá se casar. Porque havia um plano. O plano era justamente ela receber Teofratos como seu filho. Ele iria reencarnar. E quando ela fica sabendo disso, ela fica muito feliz. Mas ela precisava também receber aquele obsessor que havia também feito outras coisas a ela. E ela disse, de jeito nenhum. Jamais eu vou recebê-lo, o Jean, como meu filho. Como é que eu posso receber ele como meu filho se eu o odeio com todas as minhas forças? E aí é esclarecido a ela. E para que aquele ódio se afastasse, só com o poder do sacrifício, do amor. Mas depois ela acaba aceitando e ela diz assim, se o meu amor pode beneficiar o Theo, se referindo a Teofratos, e a minha recusa a Jean pode prejudicar todo o processo, então, em homenagem ao amor de todos os amores, eu vou aceitar o Jean como meu filho. E que Deus tenha piedade de nós. Meus irmãos, quantos que a gente não sabe que recebem no seu lar aquele bebê lindo, fofo, olhando para você. E ali muitas vezes você está recebendo aquele que um dia foi o seu obsessor. Aquele algoz.
Os espíritos nos lembram que nos reunimos com aqueles que prejudicamos e que fomos prejudicados. Inimigos do passado, no presente como oportunidade para nos reconciliarmos uns com os outros. Por isso Jesus deixa tão claro: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não é? E aí a gente vai até o livro dos médiuns, ali no capítulo 23 da obsessão, onde vamos encontrar as principais variações das obsessões. A obsessão simples, que causa aquele mal-estar, a fascinação, que é quando a pessoa não aceita que está com algum problema. Eu estou bem, não tem nada de errado comigo. Ela não aceita. A subjugação, que é uma paralisia da vontade daquela pessoa que está sendo obsidiada. No item 241, Kardec coloca o seguinte: em outrora falávamos da possessão, mas podemos dizer que a possessão é sinônimo de subjugação. Por que Kardec falava que outrora? Para entendermos, vamos ao Livro dos Espíritos. Ali, na segunda parte do capítulo 9, porque tem um item chamado possessos, onde os benfeitores deixam claro que o espírito não entra no corpo como se entra em uma casa. O que acontece é uma afinação, né, com aquele espírito através dos defeitos, das qualidades, e então eles agem conjuntamente. Mas em nota, Kardec coloca o seguinte: a palavra possesso não deve se entender senão como dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Complicou? Então, existe ou não existe possessão? Ou o termo mais adequado é dizer subjugação. Para melhor compreendermos, nós vamos à revista Reformador, abril de 2024, que tem na capa o título Possessão, a última palavra de Allan Kardec. Ué, a última palavra não foi no Livro dos Médiuns? Pois é. O que nos diz esse artigo, trazido pelo trabalhador, divulgador da doutrina espírita, Jacobson Trovão, muito conhecido no movimento espírita? Ele faz um resumo bem explicativo sobre esse tema. E ele começa a nos lembrar que Allan Kardec, com muita dedicação, ele estuda o fenômeno da obsessão e coloca ali em O Livro dos Espíritos. Mas Kardec, inicialmente, ele rejeita, né, a possibilidade da possessão. E aí ele define a possessão como subjugação. O que mudou? O que mudou foi que Kardec, ele continuava estudando, ele continuava observando, fazendo as suas pesquisas. E aí, em dado momento, ele se deparou com um fenômeno inusitado, o que fez ele reconsiderar e confirmar a existência da possessão. Então, é correto afirmar que existe a possessão? Sim, segundo Allan Kardec, existe. Então, pela classificação espírita, nós temos a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Está lá em O Livro dos Médiuns. Que ano? 1861. Ok? No livro A Gênese, 1868, ali no capítulo 14, intitulado Fluidos, do item 47, o que nos vai dizer Kardec? Kardec vai dizer assim: na possessão
o espírito, ao invés de agir exteriormente, ele substitui temporariamente, sem que este se afaste completamente do corpo, o que não seria possível a não ser com a morte. Então, Kardec está nos deixando claro, né? O que acontece? O obsessor, ele se aproxima, o espírito daquele que está sendo obsidiado, ele se afasta temporariamente, né? Só há o afastamento total quando há o rompimento do laço que une o corpo espiritual do corpo físico. Então ele atua ali. Mais tarde, André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, que estava ali profundamente integrado ao codificador, ele estuda ali o processo de obsessão e possessão e confirma. E nós podemos encontrar nos livros da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Inclusive no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar ali no capítulo 9, qual é o título? Possessão. Então, na possessão, o paciente médio, ele fica em estado sonambúlico. Há uma emancipação, né, um desdobramento que permite que aquela entidade perturbadora ele atue sobre o corpo daquele que está sendo obsidiado com maior facilidade. Mas é bom lembrar aqui, como diz os espíritos, o espírito desencarnado ele não entra no corpo. A ligação é toda mental, né? Toda mental. Então, essa ligação mental ela pode provocar enfermidade, né? Típica de epilepsia. O espírito perturbador, ele domina a mente e o corpo do encarnado, dando a impressão de coabitação, de que está dentro do corpo, mas não está. A ligação é mental. Então começa a prejudicar a saúde daquele indivíduo, inclusive pode levar ele à morte. Na Revista Espírita, dezembro de 1863, Allan Kardec aí vai registrar 2 casos. Um deles é que várias pessoas estavam reunidas em uma residência e uma senhora que era médium, sonambúlica, ela de repente começa a assumir atitudes masculinas. E ela se aproxima de um assistente e diz: "Oh, meu amigo, quanto tempo eu não lhe vejo?" E as pessoas não entenderam nada. E aí ele diz: "Ah, é verdade, eu estou aqui coberto de lamas, mas eu sou Charles Z." E isso foi se repetindo vários dias e ela foi assumindo cada vez mais as atitudes masculinas, o jeito de sentar, de cruzar as pernas, de passar a mão no cabelo. Imaginava que tinha um bigode, começava a ajeitar ali o bigode. Se não fosse ali as roupas que ela vestia, podia-se confirmar que se tratava realmente do espírito Xavier, porque a voz dela estava completamente modificada. Então, o outro caso é da senhorita Júlia, que passava por várias crises, rolava pelo chão, se contorcia, e ali tinha todos os sintomas de estrangulamento, e aquelas crises se dava várias vezes ao dia, deixava ela exausta, ela passava 8 dias sem comer. Então veja, foi em decorrência de tais observações que Allan Kardec, ele confirma a existência da possessão, e ele vai nos dizer o seguinte: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Ele reconhece e diz: queremos reconsiderar esta acessão posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira
possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um errante, né, por um espírito que se encontra no plano espiritual. Então, Kardec, acessível aos ensinos dos espíritos, ele ampliou o entendimento sobre a obsessão, levando a admitir a existência da possessão. E ele coloca no livro A Gênese, né, um material bem explicativo, com mais informações acerca desse tema. No livro Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, ela apresenta um caso de um jovem que ele, desde os 2 anos de idade, ele não andava, ele parou de andar, tinha as pernas tortas, os joelhos se encontravam uns com os outros, tinha os braços arcados, ele sentia muitas dores nas lombares, dores nos ouvidos e dores na garganta. O pai já havia levado a vários médicos e não tinha quem identificasse o que ele tinha. 10 anos nesse sofrimento. Então ele leva a uma casa espírita que Ivone do Amaral fazia parte. E o que acontece? Quando ele chega lá com o seu filho, Ivone, juntamente com mais 2 médiums, né, eles começam a observar uma forma compacta em cima do rapaz, como se estivesse cavalgando esse rapaz. E tinha, inclusive, os freios, né, na boca desse rapaz. Ali, Dr. Bezerra de Menezes orienta a Ivone para que receite uma medicação para ele já ir tomando. Na reunião mediúnica, o que acontece? O espírito se comunica e diz: não, eu era o burro de carga que ele chicoteava. Agora, ele é o burro e eu sou a carga. Esse aí é Nhonhô Teodoro Vieira. E depois foi descobrir que esse Nhonhô Teodoro Vieira era o bisavô do enfermo. Então, o bisavô estava encarnado agora como esse jovem. E esse espírito perseguiu esse jovem querendo fazer justiça com as próprias mãos. Mas aí ele foi doutrinado, foi ajudado e se afastou. E o menino se recuperou, né, as forças físicas, tudo. A família se dedicou aos trabalhos da casa espírita, se interessou mais pelo assunto, todos se tornaram espírita. E o menino, certa feita, ele disse: não, eu sabia falar. O problema é que aquela coisa prendia a minha língua, apertava, e eu engasgava e não conseguia falar. E aí Ivone, ela esclarece que aquelas coisas justamente eram os freios, né, que estavam presos na boca dele, os fluidos, né, forjados por forças maléficas. Ivone também conta a história de um padre que estava na missa, né, de repente ele vai tirando tudo de cima dele, tira a roupa e sai da igreja nu. E ele perde totalmente ali a lucidez. Na reunião mediúnica, é pedido uma prece para esse padre. E aí se comunica o espírito obsessor. Ivone e mais 2 médios videntes coloca os braços em cima da mesa. Eles vê quando ele coloca, né, os braços em cima da mesa e percebe que ele está sem as mãos. E ele diz ali que o fazendeiro, onde ele trabalhava, tinha muita fortuna, muito ouro, e certa feita sumiu o ouro. E como ele era mais próximo da casa, o fazendeiro achou que ele era que tinha roubado esse ouro e mandou cortar as mãos desse escravo.
E ele sangrou até a morte. Então ele começou a perseguir esse fazendeiro, e agora como padre, né, ele perseguia. O padre, ele enlouqueceu pelo processo da obsessão e nunca mais retornou à realidade. Então, finalizando, possessão existe? Existe. Possessão é subjugação? Não. Na subjugação, a pessoa não quer ajuda. Ela está consciente, mas ela não quer ajuda. Não, me deixem em paz, saiam daqui. Eu não quero ajuda, não adianta, não vai dar certo, Deus quis assim, e por aí vai, subjugação. Possessão, vira a chave. A pessoa fica completamente submissa ao poder da entidade perturbadora. Possessão é um termo utilizado no movimento espírita? Não, não é um termo utilizado no movimento espírita, mas existe. E aí, como é que a gente faz para não cair nessas variações de obsessões? Vamos voltar rapidamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, novamente ao item 81. Porque Kardec vai nos lembrar que para a gente se preservar das enfermidades físicas, a gente precisa fortalecer o corpo físico. E para a gente fortalecer, né, para nós ficarmos isentos das obsessões, é preciso fortalecer a alma. Como? Kardec lembra, com a oração. Né? A prece é o mais poderoso auxiliar em todos os processos obsessivos, em todos. Mais um detalhe, os espíritos só respeitam as preces, aquelas que produzam transformação moral. E por isso, nós somos convidados a nos colocarmos no trabalho do bem, no trabalho de nossa renovação moral, na leitura edificante, nas orações constantes, nas reflexões, nas meditações, no trabalho do bem, porque é assim que adquirimos autoridade perante esses espíritos perturbadores. No livro Seara dos Médiuns, no capítulo 72, na mensagem intitulada Obsessão e Cura, Emmanuel vai nos lembrar que assim como a receita formulada pelo médico para nos ajudar, a lição do Evangelho que nos esclarece, que nos consola, que nos encoraja, se ela não for vivida, não for usada, não adianta. Assim são esses recursos que o Espiritismo nos oferece. Se a gente não usar esses recursos no nosso dia a dia, não adianta, a gente fica com a nossa casinha mental aberta a esses tipos de visitantes. A gente fica a mercê deles. Então temos nós que fazermos a nossa parte para não cairmos nessas armadilhas. E é isso, meus irmãos. Nós agradecemos a grande oportunidade de mais um trabalho realizado, o nosso último trabalho nesta casa, neste ano de 2024. Agradecemos a Jesus, né? E rogamos a eles que todos possam retornar para os seus lares envolvidos em muitas bênçãos de luz e de paz, que todos possam ter um ano de 2025 mais dedicado ao estudo de si mesmo, mais dedicado ao trabalho do bem. Façamos nós, meus irmãos, a nossa parte e que Jesus nos abençoe e nos guie hoje e sempre, que assim seja.